Vamos lá com o esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Hoje tem Papão em campo e é aquela noite que o torcedor bicolor quer dormir muito bem, né? Porque o Paysandu voltou para a zona, então tem que ter um bom resultado hoje diante do Amazonas. Dormir até roncar. Né? Isso. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo. A noite de ontem para hoje... Não foi muito boa, né? De ontem para hoje não foi muito bom para os bicolores. Afinal, ontem à noite, a Ferroviária, que estava na zona do rebaixamento, foi a Curitiba e empatou com o Atlético em 1-1, somou um ponto. E foi bom para o Remo, né? Para o Remo foi bom, porque o Atlético não avançou. Já não alcança o Remo, né, na rodada. E a Ferroviária, que é concorrente do Paysandu, saiu da zona do rebaixamento. O resultado puxou o Paysandu para essa zona do rebaixamento. Também ontem à noite, o Atlético empatou com o Coritiba em 1-1 e o Vila Nova ganhou do CRB por 2-0. Aí foi ruim para o Remo. Mexeu né? com o Remo. Vamos ver a tabela. Então. Vamos lá. Vamos lá para a tabela da Série B. Depois dos jogos de ontem à noite, nós vamos ver o Vila Nova ali na 4ª posição, com 27 pontos. O Remo era 5º, desceu para 6º. A Chapecoense saiu do G4. Isso é bem simbólico, Sim. Porque nós estamos ainda muito longe do fechamento da competição, mas é o termômetro para o torcedor, que times estão no G4, que times são aspirantes. O Remo está aqui aspirante ao G4. Moral da história, a Chapecoense, que é a 5ª colocada, joga hoje contra o Volta Redonda em Chapecó. Se a Chapecoense vencer, o Remo não terá chance de entrar no G4, mesmo que ganhe amanhã do Avaí. Agora, se a Chapecoense não vencer, aí o Remo terá a possibilidade depende de si, né? de superar a Chapecoense e o Vila Nova e entrar ali para a zona do acesso. E o Paysandu, nós estamos vendo na 18ª posição, porque a Ferroviária ontem somou um ponto lá em Curitiba, diante do Atlético Paranaense. No entanto, Ferroviária é com um jogo a mais, portanto, se o Paysandu hoje ganha do Amazonas, ele vai a 21 pontos. Então, ele abre até alguma distância aí para... Sim, e não retorna para a zona. Para a faixa vermelha, né? Se empatar, ainda supera a equipe da Ferroviária, ainda é um negócio razoável para o Paysandu. Agora, a derrota seria terrível. Derrota seria terrível porque você vê... O próprio Amazonas, que é o último colocado, superaria o Paysandu. O que significa dizer o seguinte: o que o Paysandu tem hoje não é só mais um jogo do campeonato, é uma decisão. Nesse aspecto moral aí, é um jogo com áreas de decisão para o Paysandu e para o Amazonas também. 9h30 da noite, horário de Brasília, a bola vai rolar em Manaus para esse confronto Paysandu e Amazonas com Maurício Garcês em campo. Por quê? Porque o Maurício Garcês é hoje uma figura muito festejada no Papão. O Paysandu tem um novo candidato a craque nesta temporada, e ele se chama Maurício Garcês. Mesmo com apenas 5 jogos com a camisa bicolor, o desempenho vem agradando. Melhor ainda foram as últimas 2 partidas. Contra o Atlético Goianiense, uma assistência. Ele raspou de cabeça para a Roça empatar o jogo. Já no último sábado, no Couto Pereira, marcou 2 golaços. No primeiro, contou com a dedicação na marcação. No segundo, mostrou a velocidade e a habilidade. Apesar de características diferentes, os 2 gols têm algo em comum: a pontaria afiada. Cara, feliz, né? Feliz por ter marcado 2 gols. Glória a Deus pela oportunidade. Ele me deu o dom de poder chutar bem com as 2 pernas. Desde a chegada de Garcês, há pouco mais de um mês, o Paysandu engatou uma sequência positiva. Nos últimos 6 jogos, foram 4 vitórias e 2 empates. Ele foi uma das 10 contratações que vieram na última janela, com a missão de tirar o clube do sufoco. E o Paysandu encara o Amazonas nesta quarta-feira não apenas de olho em preservar a sua invencibilidade na Série B, mas também em se manter fora da zona do rebaixamento. Independente do placar, aqui vai ser um jogo muito difícil, velho. E vai ser o mais difícil ainda, vai ser conseguir se manter fora da zona, velho. É difícil e temos que trabalhar forte para não voltar para ela e pensar lá em cima.
Para realizar a missão de vencer o Amazonas, o Paysandu terá de volta o zagueiro Thalisson. Ele cumpriu suspensão no último jogo contra o Coxa. Já no ataque, há uma baixa. Rossi até viajou para Manaus e treinou na segunda-feira, mas voltou a sentir as dores de uma fibrose e foi vetado. Com esse desfalque de última hora, os bicolores vão redobrar as esperanças e expectativas em Garcês para que a pontaria continue afiada nesta noite. É interessante que o Rossi, quando ele viveu os melhores momentos dele, o Paysandu estava nos piores momentos, né? Agora que o Paysandu está nos seus melhores momentos, o Rossi não consegue jogar. Ele tem uma fibrose óssea, isso é um problema sério, essas dores perseguem o Rossi, e ele ameniza, volta a treinar, volta a jogar, sente novamente e vai convivendo com isso. Um grande desafio para os médicos do Paysandu e uma grande frustração para o Rossi, que além de ser um profissional muito dedicado, é também apaixonado pelo Paysandu e queria muito estar vivendo dentro do campo esses momentos aí de redenção da equipe do Paysandu no campeonato, mas teve que voltar para Belém, até pediram para que ele ficasse com a delegação e ele não aceitou, de tão chateado que ficou, né, por sentir novamente essas dores que são impeditivas, né, que o tiram de combate, que o tiram de jogo. Agora, o Thalisson, zagueiro, esse está integrado como opção para o técnico Claudinei Oliveira para esse jogo de hoje contra o Amazonas. Jogo tão importante e, aliás, um jogo que reúne os dois times com mais estrangeiros na Série B. O Amazonas é o clube de todas as séries do Campeonato Brasileiro que mais contratou jogadores estrangeiros. E o Paysandu, dentro da Série B, é o segundo. E hoje temos esse confronto. Se bem que dos estrangeiros do Paysandu, 3 já foram embora, um está à margem do elenco e só um está propriamente no time, que é o novilho, o zagueiro, o argentino, né? Outros estão ali como opções para o técnico Claudinei Oliveira, mas o Paysandu hoje já não é o time que entra em campo já não é tão estrangeiro quanto no início da temporada. Vamos falar agora do Remo, que também tem informação. Olha só, o Remo, que amanhã enfrenta o Avaí às 9h35 da noite no Mangueirão, tem assim uma figura hoje que é extremamente polêmica. Você anda na rua, torcedor do Remo não tem outro assunto, senão Antônio Oliveira, o técnico, né? Eu estava em Castanhal na segunda-feira, entrei numa farmácia e de repente eu vi um vozeirão chegar assim, a pessoa chegou perto e disse: quando é que vão mandar o Antônio Oliveira embora? Tá desse Então, nível, há uma né? rejeição, né, hoje muito grande ao Antônio Oliveira. E esse assunto foi colocado ontem por o executivo do Remo, Marcos Braz, numa entrevista coletiva. Ele respondeu questões diversas e essa foi uma questão inevitável, né, essa rejeição que há ao técnico Antônio Oliveira no Leão Azul. Eu acho que a gente trouxe um técnico que ele entendeu bem a grandeza da torcida e o objetivo que nós estamos construindo para que a gente tenha êxito. Eu acho que também, eu não vou perder a oportunidade aqui, que a gente tem que entender o seguinte: dos números dos últimos 20 anos ou 10 anos do Remo. A gente tem que ter essa humildade e entender os números. Nos últimos 20 anos, o Remo disputou 3 vezes a Série B. 3. Eu acho que isso é muito pouco para o tamanho do Remo, para a grandeza do Remo, para o tamanho dessa torcida apaixonada, né? E das 2 vezes anteriores, subiu e caiu. Disputamos, parece que 8 ou 9 vezes a Série C, 4 vezes a Série D. Então, esta diretoria está fazendo um processo de rompimento com os resultados esportivos passados para outros tipos de resultados que eu acho que é o que a grandeza do Remo merece. Essa reflexão proposta pelo Marcos Braz, não há discussão quanto a isso. Realmente, hoje, o Remo tem perspectivas, está
funcionando de uma forma diferente na mentalidade e nas condições, no desenvolvimento, no trabalho estruturante. O Remo vive um momento que é muito promissor. E resultado também. Hoje o Remo brinca no bloco de cima, hoje o Remo é aspirante ao acesso à Série A, é candidatíssimo ao acesso à Série A. E a realidade que nós tivemos aí das 2 últimas décadas foram muito diferentes disso. Mas o torcedor do Remo está vivenciando essa possibilidade de acesso e cobrando muito, o que é natural dentro da paixão, está vendo que existe potencial na equipe para chegar lá, isso está sendo demonstrado na própria posição do Remo na tabela, então acaba havendo uma cobrança muito grande em cima do Antônio Oliveira. Por quê? Porque o Remo, embora esteja fazendo resultados para se manter na disputa, não vem tendo atuações convincentes. E eu sei que o que o torcedor do Remo quer ouvir da gente aqui é o que ele está colocando na rua aí. Que tem que mandar o técnico, tem que mandar o técnico embora, que tem que contratar outro técnico, que o Antônio Oliveira não serve para o Remo, coisas do tipo. A minha consideração sobre o trabalho do Antônio Oliveira. O Remo está vivendo uma transição. E essa transição tem um preço. O que é essa transição que o Remo está vivendo? Adaptação ao trabalho do Antônio Oliveira, mas dentro disso, ele está encaixando novas peças no time do Remo e são jogadores que não chegaram prontos, que vão crescer dentro da competição. Vamos lá. O Nathan Santos, lateral direito, que está para estrear, é um jogador que não vinha jogando continuamente, então ele vai precisar de um tempo para atingir a melhor performance dele. Camutanga não estava jogando, recuperou-se de uma lesão grave lá no Vitória, estava sem jogar, então está recomeçando no Remo. O Kaique Almeida é um jogador que está nos primeiros jogos dele como profissional, um jogador de grande potencial, mas ele era base do Fluminense, está iniciando agora como profissional, então não é um atleta pronto ainda, tanto que tem câimbras aí em meio de jogo, tem lá essas dificuldades. Cantígio, o argentino, o colombiano, ele, da partida anterior, que quando saiu aos 10 minutos do segundo tempo, gerou toda uma revolta da torcida, porque é bom jogador, muito bom jogador, mas ele está se adaptando ao nosso clima e retomando o ritmo de jogo, não está pronto para jogar 90 minutos. Tinha que ser substituído ali, deu no que deu. Tá, eu falei desses aqui, poderia citar, vamos falar, só mais um, Marrone, tem um jogador acima da média tecnicamente, mas que está também num recomeço. Então, isso tem um preço na formação da equipe. Não é do dia para a noite, né? Embora, não é do dia para a noite. noite. A gente queira isso, né? Exatamente. Então, está acrescentando qualidade, porque são jogadores tecnicamente diferenciados. E no ajuste tático, né? Mas que também fisicamente não estão prontos, e o próprio ajuste do conjunto da equipe demanda tempo. E o Antônio Oliveira, quando fala, ele fala muito sobriamente quanto a isso, entendendo a pressão da torcida, que está movida pela paixão, mas dizendo que ele racionalmente sabe o que está fazendo, que futebol é processo tem etapas e que essas etapas estão sendo cumpridas com a certeza de um resultado mais adiante. Aí é uma questão de tempo para ver se o torcedor tem ou não tem razão, se o Antônio Oliveira tem ou não tem razão. Exatamente, o tempo vai Mas dizer. tudo é bem compreensível. Isso, perfeito. E Ferreira, ainda falando de Remo, tem reforço chegando, é isso? Chegou, na verdade, né? Que é o Diego Hernandes, o uruguaio. Eu citei ontem aqui, dizendo, esse jogador está em Belém desde a quinta-feira da semana passada, mas não foi anunciado pelo Remo, ontem foi anunciado. Então, finalmente, ele não apenas foi anunciado, como já foi legalizado, está apto, do ponto de vista da burocracia, ele está apto para jogar amanhã contra o Avaí. Dentro das avaliações das condições do atleta para jogar ou não, aí vejamos o que é que a comissão técnica do Remo vai decidir, mas ele já pode ser opção. O uruguaio Diego Hernandes, que veio emprestado pelo Botafogo do Rio e que, por último, estava jogando pelo Everton do Chile. Muito bem, Ferreira. Agora, o que teremos? Times amadores? Vamos lá? Aí, Fábio.
Abrindo esse desfile, Borussia de Oeiras do Pará e comemorando uma conquista lá na cidade de Oeiras do Pará, o Borussia. Cônego Cravo é de São Francisco Barcarena. Escolinha Grêmio Altamira. Galácticos, Modestos Galácticos de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Tem muitos paraenses lá em Lucas do Rio Verde, Fernando. Sim. O Márcio já justificou aqui. O Guamacite é do bairro do Guamá, Belém, também aqui na nossa tela. Grupo da Amizade, município de Breu Branco. Marambaia Basquete, capital. Raízes da São Pedro, bairro da Sacramento, Belém. Remarabá, cidade de Marabá, é o Remo de Marabá, como você observa aí com o escudo do leão. E o Remo Santa Fé, bairro do Guamá, capital. Foi só o primeiro tempo aqui das fotos dos amadores. Agora vai chover. Chuva de gols. Chuva de gols, vamos para a tela. Davi Luiz, donos da bola, lá em Ananindeua, no Distrito Industrial. Aí a jogada. Ele começou a jogada, Ferreira. Belo gol. Atravessa a quadra ali na troca de passes, né? E aí ele conclui com um belo passe ali do companheiro, diante do goleiro, um toquinho para a rede e sai para comemorar. Tá aí o Davi Luiz. Também lá da escolinha do Distrito Industrial de Ananindeua, o Lucas Maciel, na cobrança de falta, bateu para a rede, olha só. Bela cobrança. Bola no ângulo, bola na rede, e ele sai para comemorar com os colegas. É a hora da Daiane, Crias do Verão, lá em Igarapé-Açu, o futebol de areia, o beach soccer. Bola rolada para o lado e a Daiane dispara no ângulo. Aí está ela comemorando. Mérito também para quem fez o passe ali, né? Colocando a Daiane em condições de finalizar e comemorar. Mires, base verão, lá em Igarapé-Açu, também lá do beach soccer, mandando para a rede, saindo para festejar. Mais uma vez o lance, marcação, só assiste de longe, né? A marcação não chega, ela não tem nada com isso e manda para a rede. Está aí a Mires festejando. No mesmo local, Tom, do Vila Nova, lá em Igarapé-Açu. Mais um tiro de longe, mais uma bola para a rede. E a comemoração passando agora para o Vitinho. Belo gol. O árbitro passou na frente ali, comprometeu um pouco o registro, mas está aí o momento, olha só, da cobertura, né? Do toque por cobertura do Vitinho, do São José, lá em Igarapé-Açu, belíssimo gol. Tarrafa, time dos amigos lá em Curuçá. O desvio matou o goleiro, olha só. A bola é levantada ali rumo ao gol. E aí esse toque sutil deixa o goleiro totalmente vendido. Tem mais um. Belo campo, né? Com todo um cenário ultra verde ali. Bola rolada para o meio, um toque de calcanhar. Boa. E aí está. Estava de boa na banheira, Tarrafa, né? Olha. Valeu. Está. O Rolo Barbosa, do River Plate, lá em Oeiras do Pará. Como ele sai da marcação, faz um belo gol. Essa filmagem com o celular na vertical é que compromete, que aí a trave praticamente nem aparece, né? Você vê toda a jogada, mas não vê a bola na rede. Vamos fazendo horizontal, pessoal. Horizontal é que é o ideal. Olha aí, ó. Padaria. Padaria. Do Seca Boteco, lá de Marituba. O Padaria é artilheiro da massa, né? E homem do Seca Boteco. Deixaram liberdade e aí ele bateu com curva, com talento, botou na rede. Agora nós estamos nas Trapalhadas em Portel. Olha só, o goleiro dá esse chutinho leve no atacante que finge gravidade no lance e o árbitro marca pênalti, porque o lance ocorreu dentro da área. Não só isso. Não chamaram o VAR, não, Ferreira? Calma aí, irmão. Vai com calma. Ainda tem e aí tem um discussão. debate com a participação do Bandeirinha e o árbitro vai expulsar os protagonistas do lance e está marcado o pênalti.
né? O que é correto. Vamos lá. Aí o Satiro, o árbitro, Cartão vermelho. expulsando os dois, aí sim. O VAR de agora celular. chega o VAR, ele viu o lance ali no celular e vai mudar tudo. Vai mudar tudo, atenção. Depois que ele foi convencido pelas imagens e pelo entorno ali no debate, ele vai retirar os cartões vermelhos. Essa foi ótima. Olha só. Esses Anulou vermelhos tudo. vão virar amarelos. Ah, E ele vai também descartar o pênalti. ele procurando o jogador ainda, ficou um pouco perdido. Gongo para o árbitro, gongo para o goleiro agressor, gongo para o atacante que fingiu gravidade Um no grande lance. ator. O jogo Eu daria o seguiu. gongo só pro que simulou. Acho que o árbitro ele foi até coerente, ele foi pedir para ver no celular depois, Ele né? foi Vamos prudente checar, né? depois. Eu consultei um árbitro da ativa e um árbitro que já não está mais atuando, Sim. sobre o que diz a regra. Então, a primeira observação foi, ele teve uma primeira atitude correta de marcar o pênalti, Sim. dentro da área foi cometida Aí, a olha o infração. lance, olha o Então, lance. pênalti. Não, tem que voltar. O lance Aí, é ótimo, olha aí. ó. olha o lance que o polêmico. pênalti de fato existiu. Olha a agressão. Então, Muita gravidade. expulsar o goleiro e marcar o pênalti, primeiro seria a decisão correta. Né? Sim. Então ele recuou. A outra consideração, que eu considerei bem pertinente, foi das circunstâncias aí, que é uma pelada, Sim, que está todo mundo descontraído. Então, relevar alguma coisa que o árbitro pode ter exagerado mais. À luz da regra, que é o que importa, Sim. o árbitro teria que expulsar o goleiro, marcar o pênalti, PT saudações. Quem sabe o VAR será mais acionado aí na pelada depois desse lance, né, Ferreira? Depois desse lance aí. A ideia é essa, né? Que a gente tem aqui outras situações como essas aí, bem irreverentes, Legal. próprias desse Muito futebol amador. Bom, Ferreira, você traz agora pra gente uma história de uma paraense campeã, é isso? Karatê é o esporte. E a Esther Rodrigues é a figurinha de 8 anos que você vê aí na exibição do Catar. Essas imagens são do Campeonato Brasileiro de Karatê em Natal, Rio Grande do Norte. E a Esther Rodrigues, de apenas 8 anos, conquistou aí a medalha de ouro, exibe a bandeira do Pará, integrante da seleção paraense que esteve lá no Campeonato Brasileiro em Natal. Muito bem, parabéns aí, Esther. Linda. Olha aí, ó. Muito bom. É interessante, né? Porque artes marciais, eu nunca fiz karatê, mas já fiz kung fu. E é bem parecido, porque existe a modalidade wushu, que é essa, assim, é a exibição do kata. Não vai para combate físico, mas é também uma modalidade do esporte muito bonita de ver. Parabéns a Esther. Tem que ter dedicação e disciplina. Parabéns a ela. Tão pequenininha, né? Mas é Maravilha. vencedora. Estou isso. indo, mas volto. Até mais, então. Ferreira. Valeu, Ferreira. Tchau. Bom, e a seguir a gente da Força na... Vamos com o segundo tempo do esporte, o Carlos Ferreira já trazendo os times amadores. Quem está na tela é o time da Seduc, campeão do Parazão dos Servidores, exibindo o troféu. Vila Real, Cachoeira do Arari. E agora é hora dos Amigos da Resenha, município de Inhangapi. Aí o time Alviverde de Inhangapi. Amigos Latinhas. Amigos Latinhas sugere alguma coisa, né? Sim, com certeza. Muitas. Esse time já está batizado com um pós-jogo. Bairro do Guamá, Belém. Associação Casca de Jaca. Casca de... Time indigesto. é isso, Ferreira? A explicação é essa, casca de jaca? É o que eu posso deduzir, né? Casca de jaca. Lá de Marituba. Brasil Sessentão, do Marex, Valdecães, Belém. Exibindo o troféu. Nova Geração, é de Marituba, está aí a gurizada de Nova Marituba. Está todo mundo fazendo o mesmo gesto, ou quase todo mundo, né? Sim. Do Nova Geração. União, time do conjunto Júlia Sefer, Ananindeua. A Associação de Veteranos do quilômetro 74, Viseu. E o Borussia do Cajueiro, Aurora do Pará. Aí está
a equipe do Borussia fechando o desfile dos Muito amadores. bem, Borussia. O pessoal continua participando, né, Ferreira? Manda foto aí dos times amadores. Não esquece de informar a cidade. E para os gols também é importante dizer quem fez o gol, né? Quem fez o gol, de que time é, de qual é a cidade. Isso. Né? E é só enviar para 9943-0002 e a gente exibe aqui, terça, quarta e quinta, os amadores têm sinal verde aqui no Bom Dia. E se tiver lance curioso, como aquele VAR improvisado do papel. celular, tá valendo também, né? Exato. Um gongo a gente sempre gosta, independente da situação. Então, Manda pronto, também atendam- pra gente. Atendam o gosto da Fábia. bem. A gente se diverte. Exatamente. Enviem lances, imagens que tenham essa irreverência muito própria do futebol amador. Muito bem, futebol é alegria, é música, é tudo misturado, né, Ferreira? E no caso do Paysandu, isso é internacional. Tá bom? Por quê? Porque um professor paraense que mora nos Estados Unidos resolveu fazer uma canção em inglês para celebrar a paixão da torcida do Paysandu. E essa música viralizou nas redes sociais. É o que vamos conferir na reportagem. Uma paixão que nasce no berço, atravessa gerações e pulsa no coração de milhares. Agora essa paixão tem trilha sonora internacional. Blue and White, traduzindo Azul e Branco, é a nova música dedicada ao Paysandu, composta por um professor universitário paraense com um cantor norte-americano. A dupla falou com exclusividade sobre esse projeto. A gente não escolhe o Paysandu. O Paysandu já faz parte das nossas almas, desde o nosso nascimento. Então, não tem como escapar. A gente vai ter que viver essa paixão pelo Paysandu até o final das nossas vidas. E isso é uma história muito interessante, muito bonita. E um dia eu pensei, eu acho que precisaríamos contar esta história em uma música. No final da primavera, me apaixonei por um clube de futebol brasileiro através de uma série de circunstâncias completamente imprevisíveis, mas encantadoras. Na Universidade de Miami, onde eu estava estudando, conheci o professor José Silva, que havia começado a escrever algumas letras para o Paysandu e ele estava procurando alguém para compor a música. Inspirado pela devoção incondicional dos torcedores do Papão, José Maria escreveu a letra com base na trajetória de um torcedor bicolor. Mas para dar vida à melodia, era preciso alguém de fora. E foi aí que entrou o cantor Joey Cowell. A primeira coisa que eu fiz foi escrever a letra, escrevendo a história de um torcedor do Paysandu. Depois eu tive uma reunião com o Joey. E nessa reunião eu tive que explicar para ele a lógica da letra e mostrar vídeos da torcida do Paysandu, de Belém, mostrar as músicas que os paraenses gostam, mostrar como as aves da Amazônia cantam, algumas das aves da Amazônia cantam. Então, nos primeiros dias, trabalhando com ele, começamos a conversar sobre o clube, sobre Belém. E ele me mostrou vídeos de pessoas no estádio. E eu fiquei simplesmente inspirado pelo senso de comunidade e lealdade deles. Uma lealdade que agora sei que passou através de gerações. A música nasceu da paixão de um paraense, ganhou melodia de um cantor norte-americano e foi lapidada na Bolívia. A versão final foi entregue ao produtor musical Diego Clavixo, que deu o toque final ao projeto. Nós transferimos a versão final para o Diego, que é um excelente produtor musical, e ele fez a mágica, que é esta música que a gente está compartilhando com a torcida do Paysandu. O clipe da música foi lançado em uma plataforma de vídeos na internet. Só que antes disso, a letra já havia viralizado nas redes sociais. E aí Joey Cowell recebeu uma enxurrada de carinho da fiel bicolor. Já recebi apoio dos torcedores do Paysandu pela minha música, o que significa o mundo para mim. E isso me fez perceber que quão autêntica e poderosa é a comunidade. Sou muito grato por ter tido essa oportunidade de me conectar com Belém. Me apaixonei pelo futebol porque não é realmente apenas um jogo. É uma forma de as pessoas em uma comunidade se unirem através dos altos e baixos.
Acho que o mundo precisa de um pouco de futebol agora e precisa de um pouco de música. Esta música é para o Paysandu de Belém. Muito obrigado. Blue and white, white and blue. Win or lose, my heart belongs to you. I was born with you in my soul, forest town along the bay, where birds still fly over, and people keep coming to pray. Grew up listening to your adventures on an old radio station, surrounded by the people I loved in a never-ending celebration. Blue and white, white and blue. Win or lose, my heart belongs to you. Blue and white são as cores do papão da Curuzu, né? Exatamente, correto. Agora, assim, bem oportuno, se considerarmos que nós estamos já numa contagem regressiva para a COP30, que coloca a Amazônia e tudo que a Amazônia tem de mais importante sob os olhares do mundo. E convenhamos, Remo e Paysandu são duas grandes expressões da Amazônia. Então, se tem uma música como essa aí, em inglês, colocada para o mundo e enaltecendo essa paixão da torcida do Paysandu, é um momento é uma forma de gerar uma visibilidade e uma propaganda muito positiva. Além de valer para a autoestima da torcida do Paysandu, para ter todo esse efeito, também tem esse aspecto institucional, né, de valorização da marca do Paysandu. Portanto, pelo que eu acabei de citar aqui, da COP30, que está bem ali, muito oportuna essa música que gera esse enaltecimento para a torcida do Paysandu, para a instituição como um todo, né? Com certeza. Bem inspirador. Verdade. Show de bola. E hoje tem papão em campo, né? Pois não é só mais um jogo, não, é uma decisão. Por quê? Porque o Paysandu, se perder hoje para o Amazonas, é superado até pelo próprio Amazonas, que é o lanterna do campeonato. Mas se ganhar do Amazonas, se mantiver a sua escalada tão positiva, o Paysandu abre alguma distância para a zona do rebaixamento. Então você vê que o Paysandu está entre uma possibilidade que é terrível e uma possibilidade que é bem alentadora. E tudo está valendo nesse jogo contra o Amazonas, em Manaus, às 9h30 da noite de hoje. É um jogo diante de um adversário que também vive um momento muito alentador. O Amazonas, embora seja lá o último colocado, mas teve uma troca recente de técnico e o Márcio Zanardi, que assumiu o comando do Amazonas, já está gerando algum efeito, renovando o ânimo por lá. Então, jogo super valorizado por essas circunstâncias. O Paysandu não vai ter o Rossi, havia essa expectativa, mas o Rossi voltou a sentir dores e por isso se desligou da delegação e voltou para Belém. Mas o Papão vai credenciado pelos seus 77% de aproveitamento nas últimas 6 rodadas da competição. E amanhã... Tem Leão. Contra outro Leão, que é o Avaí, lá de Santa Catarina. Então, Remo e Avaí amanhã, 9h35 da noite. E aí é o Leão Azul brigando por acesso ao G4 ou para pelo menos se manter ali por perto. Neste momento, o Remo é o 6º colocado da competição. Ontem foi superado pelo Vila Nova, o Vila Nova ganhou do CRB. Então, o Remo agora busca a retomada da sua posição no G4, o que depende fundamentalmente do jogo de hoje, entre Chapecoense e Volta Redonda em Chapecó. Se a Chapecoense não vencer, o Remo terá essa possibilidade amanhã. É aquela questão de bicolores torcendo para a Chapecoense, porque a Volta Redonda pode passar o Paysandu, né? E os remistas, claro, torcendo contra a Chapecoense pelo Volta Redonda. Outro repainho direto. Repainho direto. Isso. Fechamos. Ferreira, muito obrigada pela participação. Valeu, Ferreira. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Até amanhã.